governo do estado vai ingressar com a ação para desbloquear contas e bens de produtores rurais de áreas localizadas dentro do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Nesta quarta-feira, uma comissão de proprietários rurais se reuniram no Palácio Paiaguás com o vice-governador Carlos Fávaro e com o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Tax, para pedir uma solução para o impasse. E para falar sobre esta polêmica que envolveria graves agressões ambientais e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Paulo Tax. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde aos que estão nos assistindo. Secretário, essa questão envolvendo produtores rurais na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, que tiveram as contas bloqueadas pela Justiça, inclusive um dos proprietários é o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. E o Estado agora estaria entrando para desbloquear as contas dos proprietários rurais, que teriam cometido agressões ambientais. Por que isso? Na verdade, nós não estamos entrando com uma medida judicial com o objetivo de desbloquear as contas e os bens desses produtores rurais. Eles têm suas próprias assessorias jurídicas, seus advogados, para tratar do interesse deles. O que nós estamos fazendo é ingressar com uma medida, uma suspensão de segurança, para que as coisas voltem à normalidade e ao estágio em que estava antes. Sem esse tipo de bloqueio, sem esse tipo de atitude da Justiça. Precisamos voltar um pouco no tempo, para deixar claro para aqueles que estão nos assistindo do que se trata. O Parque Ricardo Franco foi criado por decreto em 1997, ou seja, vão completar 20 anos, né? E o ato seguinte à criação de um parque estadual é a indenização daqueles que lá estão, para que eles desocupem a área e o Estado tome conta. Esse ato nunca ocorreu. Em 20 anos, a indenização do governo e do Estado para essas pessoas nunca ocorreu. Então, vem se arrastando todo esse tempo. O nosso governo, nós estávamos conversando com o Ministério Público, fazendo um diálogo franco, aberto, para que encontrássemos uma solução para essas 51 propriedades que lá estão. Imagine você, Lúcio, que nós estamos falando aqui de um bloqueio de bens na ordem de 950 milhões de reais. Famílias inteiras de funcionários das fazendas estão também sem receber salários. Então, o que nós queremos? Nós fomos surpreendidos com essa decisão judicial no meio desse diálogo. E agora vamos buscar essa medida judicial para que volte à situação de normalidade. E o passo seguinte, nós criamos um grupo de trabalho onde vamos convidar representantes do Ministério Público, do Judiciário e dos produtores rurais que lá estão, para junto com o governo encontrarmos uma solução pacífica e que não envolva essa insegurança jurídica que criou para aquelas pessoas e para aqueles produtores que lá estão. Secretário, há uma denúncia que de 2004 a 2016 houve uma abertura de 7 mil hectares de mata desmatada ali na região. Se for constatada essa irregularidade, como que o governo vai se posicionar? Muito bem. O primeiro que é preciso deixar claro, esse parque estadual foi criado, como eu disse, há 20 anos, com uma extensão de 158 mil hectares. 62% do desmatamento que ocorreu naquele local ocorreu antes da criação do parque. Desse total, só 12% ocorreu depois da criação do parque. Nós constatamos já que houve desmate. Nas contas da Secretaria de Meio Ambiente, há um passivo ambiental que envolve multas no valor de até 10 milhões de reais, entre 8 e 10 milhões de reais, ou seja, nem próximo desses 950 milhões que estão lá. A ideia é, quem desmatou de maneira irregular vai ter que responder por isso. De duas formas, fazendo o reflorestamento ou indenizando através das multas. O nosso governo, o governador Pedro Tax, não tem compromisso com o desmate ilegal, com o desmatamento, com o crime ambiental.
Agora, nós precisamos entender o que aconteceu lá em 20 anos, indenizar as pessoas que têm que abandonar a extensão do parque, a propriedade tem que ser voltada, transferida para o governo, e aí sim delimitar esse parque estadual dentro dos limites do que foi criado e aquilo que foi desmatado, reflorestado. Secretário, agora uma outra questão. Hoje no jornal Gazeta, a Ficomércio, entidade que representa aí os comerciantes, está admitindo aí a possibilidade de que a reforma tributária pode vir a ser judicializada porque os comerciantes não estão satisfeitos com a proposta do governo. Isso ainda pode mudar? Bom, judicializar o tema é um direito dos comerciantes, né? Das suas associações, do CDL, é um direito previsto na Constituição judicializar aquilo que entender que é de direito. Nós acreditamos que não há necessidade disso, porque temos feito um diálogo franco e aberto com todos os segmentos. Já fizemos na Secretaria de Fazenda mais de 20 reunimentos, todas elas acompanhadas pelos deputados que representam a Assembleia nesse assunto, que é o deputado líder do governo Dilmar Dal Bosco e o deputado Oscar Bezerra. E dessas reuniões, o setor do comércio permanece, vamos dizer assim, com algumas dúvidas e alguns pleitos, o que também é legítimo e justo. Já fizemos também um diálogo no Palácio com eles, o próprio governador os recebeu e o governador apresentou a seguinte proposta: vamos aprovar o projeto de reforma tributária este ano. O ano que vem ele passa a valer só a partir de julho de 2018, ainda com um compromisso, porque a reforma tributária tem que vir acompanhada dos projetos de leis setoriais, que tratam de cada setor do segmento produtivo. Se até julho de 2018 todas as leis setoriais não forem aprovadas na Assembleia, o governador se comprometeu em estender a prorrogação até dezembro de 2018. E aí, nesse caso, a reforma só começaria no dia 1º de janeiro de 2018. Então, já há uma garantia de que ela não vai ocorrer no primeiro semestre de 2017 e, se as leis setoriais não forem aprovadas nesse período, o governador já se comprometeu em prorrogar até o final do ano que vem. Não vejo nenhum problema em dialogar com o setor do comércio. Mais de 70% desse setor é abarcado pelo sistema simples. Não há mudanças nesse sistema simples. Então, eu acho que faltam só alguns ajustes, alguns detalhes, para que todos possam pagar igual. Todos pagando imposto de uma maneira igual, todos pagam menos. Secretário, o setor de comércio aqui de Mato Grosso pede justamente isso, que ao invés de vigorar em 6 meses, passe a vigorar só em 2018. Então, se aprovada, o governador poderia já pôr em vigor a reforma só em 2018 ou só se houver necessidade? Só se houver essa necessidade. Como eu disse, o governador assumiu o seguinte compromisso: aprovar a reforma tributária este ano e usar o primeiro semestre de 2017 para aprovar as leis setoriais. Se as leis setoriais não forem aprovadas no primeiro semestre de 2017, o governador vai prorrogar o início da reforma tributária para janeiro de 2018. Deputado, secretário, duas questões rápidas aí. As emendas parlamentares não pagas aos deputados podem atrapalhar a votação dos projetos do governo? Aliás, já estão atrapalhando. Não, eu não acredito que possam atrapalhar. Nós já pagamos, este ano de 2016, mais de 30 milhões em emendas aos deputados. As emendas, é preciso deixar claro, são instrumentos legítimos de fazer política e nós concordamos com eles, porque a emenda faz com que as políticas públicas cheguem lá na ponta, lá no interior do Estado, onde às vezes o próprio Executivo não entra. Nós já pagamos mais de 31 milhões, fizemos um compromisso com os deputados de pagar 17 milhões agora em dezembro e já empenhar 17 milhões ou para o final de dezembro ou para o início de janeiro. Secretário, para a gente encerrar, hoje, no início da tarde, está previsto uma cerimônia, um evento no Palácio Paiaguás, com a presença do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Dias atrás, o ministro deu alguns conselhos para o governador aí em relação ao desempenho do governo. Está ocorrendo aí uma aproximação entre o governador Pedro Taques
e o ministro Blairo Maggi? Ou eles não se distanciaram? Eles não se distanciaram em nenhum momento, né? Todas as vezes em que buscamos conversar com o senador e ministro e ex-governador Blairo Maggi, fomos atendidos e ele, da mesma forma, todas as vezes que procurou o nosso governo também. É um evento importante, com o lançamento de 57 projetos aquícolas, ou seja, tanque de criação de peixe no Lago de Manso, do Ministério da Agricultura do Governo Federal, que vai ser feito no Palácio Paiaguás, o que demonstra que existe a parceria entre o ministro Blairo Maggi e o governador Pedro Taques, sempre para o bem de Mato Grosso, e isso não vai acabar nunca. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e muito obrigado por ter me convidado. Obrigada, secretário.